Bom dia, gente! Hoje a gente vai ter a correção dos exercícios, tá? Referente a Química 1, módulo 6, Química 2, módulo 5, 7 e 9. Vamos começar com Química 1, volume 2, módulo 6, Estrutura Atômica. Estudo da eletrosfera, níveis e subníveis de energia. Exercício da folha do dia 22/4. 6. Realize as distribuições eletrônicas dos elementos abaixo utilizando o diagrama de Linus. Então, você vai utilizar o diagrama de Linus-Pauling e vai fazer a distribuição eletrônica desses átomos. Então, lá, sódio, número atômico igual a 11. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, onde o subnível mais energético é o último, que seria 3s1, e a camada de valência é o maior número, que nesse caso seria o 3. Então, ficaria 3s1 também como camada de valência. Então, nesse caso, a gente tem um elétron na camada de valência. B, 8, O, oxigênio com número atômico igual a 8. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p4, onde o subnível mais energético é o último, que seria o 2p4, e a camada de valência é o maior número, que nesse caso seria o 2, sendo que a gente tem que pegar todos que têm o número 2 na frente. Então, nesse caso, seria o 2s2 e o 2p4. Então, o total de elétrons na camada de valência seria igual a 6. C, Kr36. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica. A gente vai terminar com uma configuração de 4s2, 3d10, 4p6, onde o subnível mais energético é o último, que seria o 4p6, e a camada de valência é o maior número, que nesse caso seria o 4. Então, a gente tem que pegar tudo que tem 4. Então, entre o 4s2 e o 4p6. Então, a gente tem um total de elétrons igual a 8. 55 CS. Então, a gente vai terminar com distribuição eletrônica com 6s1, a gente vai distribuir até chegar ao número 55 lá em cima, tudo bem? Então, a gente vai somando e vai distribuindo até chegar ao número 55. Então, vai terminar com 6s1, onde 6s1 é o subnível mais energético, e a camada de valência por ser o maior número que tem na frente, tá? Sempre olhando o número da frente para a camada de valência. Como só tem esse com 6, esse é o único que tem a camada de valência. Então, nesse caso, a gente tem um elétron na camada de valência. 85AT. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica até que a soma dê 85. Então, você vai terminar numa configuração 6s2, 4f14, 5d10, 6p5. Tudo bem? Onde o subnível mais energético é o último, que seria o 6p5, e a camada de valência é tudo que tem o maior número, que nesse caso é o 6. Então, entraria o 6s2 e o 6p5. Então, a quantidade de elétrons da camada de valência, nesse caso, seria igual a 7 elétrons. Questão 7. Realize as distribuições por camada dos elementos abaixo. Então, ele não quer a distribuição eletrônica a mais, ele não quer que você mostre os subníveis, ele quer que você mostre só a quantidade de elétrons que está distribuída por camada. Então, como é que eu faço isso? Você pode fazer distribuição eletrônica de Linus-Pauling, porque fica mais fácil para você fazer a distribuição por camada. Então, por exemplo, potássio 19. Então, ficaria um S2, o 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Então, a distribuição por camada, você tem que pegar os números e distribuir. Lembrando que a gente tem 7 níveis, que seriam 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E eles correspondem ao número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você só vai contar a quantidade de elétrons que tem em cada número desse e vai colocar, por exemplo, 1s2. 1s2 corresponde à camada K, tem 2 elétrons. 2s2, 2p6, corresponde à camada L, tem 8 elétrons. 3s2, 3p6, corresponde à camada M, tem 8 elétrons. 4s1, corresponde à camada N, tem 1 elétron, e assim por diante. Por exemplo, B, carbono igual a 6. Então, você vai fazer 1s2, 2s2, 2p6. O 1 corresponde à camada K, que é igual a 2. O 2 corresponde à camada L, então tem o 2s2 e o 2p2. 2 mais 2, 4. Então, tem 4 elétrons na camada L. Vamos lá na D. Cálcio igual a 20. Então, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, 1s1 corresponde à camada K, que tem 2 elétrons. O 2 corresponde à camada L, então o 2s2 e 2p6, que dá um total de 8 elétrons. O 3 corresponde à camada M, então entraria 3s2 e 3p6, que dá um total de 8 elétrons. E o 4 corresponde à camada N, que seria o 4s2, que dá um total de 2 elétrons. Questão 8. Desenhe as camadas e realize a distribuição dos elétrons em cada nível de energia dos átomos abaixo.
Então, o que ele quer que você faça? Ele quer que você realize Ele quer que você faça o desenho. Então, você vai fazer a distribuição de Linus Pauling, a de camada, que aí você vai fazer o desenho. Por exemplo, hélio igual a 2, número atômico igual a 2. Então, a distribuição eletrônica dele ficaria um S2. Então, isso significa que na camada, ele só tem uma camada, que seria o K, e no K tem 2 elétrons. Então, você vai fazer ali, ó, a bolinha pretinha é o núcleo, tá? E aquela linha que está em volta seria o nível K, que é o primeiro nível. Nesse nível, ele tem 2 elétrons, que estaria representado pelas 2 bolinhas vermelhas. B, hidrogênio igual a 1. Então, a distribuição eletrônica ficaria 1s1. Então, K tem 1 elétron. Então, a mesma coisa, ó, naquele nível ali, ao invés de 2, ele vai ter 1 elétron só. Questão C. Xenônio igual a 54. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica até que a soma dos elétrons dê 54, tudo bem? Então, vai dar uma camada igual a K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 18 e O igual a 8. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o desenho. Se você for reparar, ele vai até o nível 5. Então, você vai fazer o núcleo e vai desenhar 5 círculos, porque ele tem 5 níveis. E nesses níveis você vai colocar os elétrons. Então, no nível 1 você coloca 2 elétrons, no 2 você vai colocar 8, no 3 você coloca 18, no 4 você coloca 18 e no 5 você vai colocar 8. Tudo bem? D, magnésio. A mesma coisa, você vai fazer a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, até dar 12. Aí, com isso, você sabe que aqui 1 é a mesma coisa que o nível K, o 2 é o L e o 3 é o M. Então, no K tem 2 elétrons, no L tem 8 e no M tem 2. Você vai fazer o núcleo, vai fazer 3 círculos, porque são 3 níveis. Então, você vai colocar no K tem 2 elétrons, no L tem 8 e no M tem 2. E assim por diante. O E, no enxofre, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a distribuição eletrônica, que dá 16, tudo bem? Você vai ver que o K é igual a 2, o L é igual a 8, o M é igual a 6. Com isso, você vai fazer o desenho. Então, são 3 níveis também, senão você vai colocar 2 elétrons no nível 1, 8 elétrons no nível 2 e 6 elétrons no nível 3. Exercício da apostila Levo 22/4/2020, conceituais, página 281. 1. Bohr acrescentou algo muito importante sobre a disposição dos elétrons na eletrosfera ao modelo de Rutherford. O que Bohr propôs? Então, o Bohr ele só estudou a eletrosfera e ele viu que, na verdade, a eletrosfera ela é formada em órbitas circulares com energias quantizadas. Então, cada nível tem a sua energia específica, o que significa que cada nível suporta uma quantidade de elétrons específicos, tudo bem? Então, esses elétrons eles vão circular nesse núcleo sem ganhar ou perder energia. Então, essas órbitas vão ser chamadas de níveis de energia, que seria do 1 ao 7 ou de K a Q. Questão 3. No início do século XX, Arnold Sommerfeld propôs algo com base na teoria de Bohr que explicaria melhor as órbitas dos elétrons. Qual foi a proposição de Sommerfeld? Então, ele vai falar que essas órbitas eletrônicas elas não são estritamente circulares, mas elas também são órbitas elípticas, elas também têm o formato elíptico, tudo bem? E variam dentro de um mesmo nível. Então, basicamente, ele descobriu que dentro desses níveis existem o que a gente chama de subníveis, que seriam o S, o P, o D e o F. Então, se a gente for imaginar, por exemplo, um prédio, os níveis seriam os andares, e os subníveis seriam as salas que tem dentro desses andares, tudo bem? Que seria a sala S, a sala P, a sala D e a sala F. E em cada sala dessa vai suportar uma quantidade de elétrons específicas. Então, o S suporta 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Questão 5. Faça a distribuição eletrônica dos elementos químicos a seguir e indique a quantidade de elétrons que cada um possui na camada de valência. Então, a mesma coisa das outras questões que a gente já fez. Ele quer que você distribua os elétrons, tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o diagrama de Linus Pauling, em ordem crescente de energia, distribuindo esses elétrons até dar um número total de elétrons que ele tem. Por exemplo, o K tem número atômico igual a 19, então ele tem 19 elétrons. Então, como é que você vai fazer a distribuição eletrônica? Você vai fazer 1s2, 2s2, até chegar ao número 19, até que aquele número que fique lá em cima, o 2, 2, 6, some e dê 19, tudo bem?
Lembrando que a camada de valência seria o maior número. Então, você tem o número 1, 2, 3 e 4. Qual é o maior número? Nesse caso, 4. Então, 4 seria a camada de valência. Então, 4s1 seria a camada de valência do potássio, que seria igual a 1 elétron. Então, B, magnésio. O 3, por ser o maior número, seria a camada de valência do magnésio. Então, tem 2 elétrons. C, boro. Então, termina em 2p2, 2p1. Como o 2 é o maior número, ele vai ser a camada de valência. Lembrando que a gente sempre tem que pegar tudo que tem aquele número e somar a quantidade de elétrons, tudo bem? Não é só pegar o último, é pegar tudo que tem o mesmo número e somar a quantidade de elétrons. Então, você vai fazer a distribuição eletrônica de acordo com a quantidade de elétrons que aquele elemento tem. Depois você vai olhar na frente o maior número e vai pegar todos os que tiverem o maior número e vai somar para ver quantos elétrons tem ali. Com isso, você descobre a quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Questões contextualizadas, página 282, 8. As lâmpadas fluorescentes misturadas ao lixo comum apresentam diversos riscos ambientais devido à presença do mercúrio e do chumbo, que são altamente tóxicos. O subnível mais energético para a configuração fundamental desses elementos, de acordo com a distribuição eletrônica de Linus-Pauling, é. Então, ele deu o número atômico e ele quer o subnível mais energético. Lembrando que o subnível mais energético é o último subnível, é onde termina a distribuição eletrônica. Então, você vai pegar o número 80 do mercúrio e vai distribuir até que a quantidade de elétrons que estão lá em cima dê 80, tudo bem? Com isso, você vai ver que vai terminar numa configuração 5d10, onde o último, que seria o 5d10, é o subnível mais energético. Você vai fazer a mesma coisa para o chumbo, número atômico igual a 82. Você vai distribuir até a soma dar 82. Tudo bem? Não é a soma na frente, é a soma que fica em cima do subnível, tá? Seria o 2, o 6 e assim por diante. Com isso, você vai ver que vai terminar com uma configuração igual a 6p2. Logo, 6p2 é o subnível mais energético. Consequentemente, a resposta da 8 é a letra A. Questão 9. Vanádio, elemento de transição constituído pelo componente do aço para produzir um tipo de liga que melhora consideravelmente a tenacidade, as resistências mecânicas e a corrosão do ferro. Quantos elétrons há no subnível 3D da configuração eletrônica do vanádio? Então, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica. Então, o número atômico do vanádio é igual a 23. Então, você vai distribuir até que aquele número lá em cima dê 23. Então, se você for ver, ele vai terminar numa configuração 3D10. O que ele quer saber? Quantos elétrons tem no subnível 3D? 3D3, então significa que tem 3 elétrons no subnível D3. Tudo bem? Logo, a resposta da 9 é A. Questão 13. Um dos metais mais abundantes na costa terrestre apresenta a seguinte configuração eletrônica no estado fundamental: Ar4s2,3d10. Este metal é o... Então, o que a gente tem que fazer? Ele fez uma fórmula simplificada da distribuição eletrônica, onde ele usou o número atômico de um gás nobre, que geralmente tem a distribuição eletrônica completa, tudo bem? Os subníveis são totalmente preenchidos. E depois ele terminou a distribuição eletrônica. Então, é só você ir lá na tabela e ver o AR. Qual é o número atômico do AR? O número atômico dele é igual a 18. Agora, é só olhar nos outros dois qual é o número atômico. Então, terminou em 4s2, 3d2. 2 mais 2, 4. Então, é só você fazer 18 mais 4, 22. Você vai lá na tabela e vai olhar qual o elemento que tem número atômico igual a 22, que nesse caso é o titânio. Então, a 13 é a letra B. Agora, nós vamos para a disciplina de Química 2, volume 1, módulo 5, quantidade de matéria, constante de Avogadro e massa molar. Lembrando que o módulo 6... o módulo 8 são módulos de exercício, tudo bem? Então, façam os exercícios para complementar essas aulas de exercício que a gente está tendo. Exercício da plataforma EDA do dia 15/4. Sabendo que a massa atômica do magnésio é igual a 24U, determine a massa em gramas de um átomo desse elemento. Como a gente faz a questão? Como ele quer massa, a gente sempre tem que fazer o cálculo da massa molar. Nesse caso, é um átomo só que é magnésio, então é só pegar na tabela periódica. Então, a massa dele é igual a 24. Então, 1 mol de magnésio tem 24 gramas, sendo que em 1 mol a gente tem 6 vezes 10, 23 átomos, tudo bem? Então, o que ele quer? Ele quer saber quanto de massa tem, que seria o meu X, em um átomo só de magnésio.
Então, agora é só você multiplicar cruzado. 24 vezes 1, 6 vezes 10 é 23 vezes x. Resolvendo essa equação, o x vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 23. Lembrando que, quando a gente tem uma notação científica, divisões de notação científica, a gente sempre vai fazer o de cima menos o de baixo. O de cima é 0, porque não tem nada, não tem nenhuma notação científica. E o de baixo é 23, então ficaria 0 menos 23 igual a menos 23. Por isso que dá 4 vezes 10 a menos 23 gramas, que seria a letra E. Questão 2. Considere um copo que contém 180 ml de água. Determine, respectivamente, o número de mols de molécula de água, o número de molécula de água e o número total de átomos. Então, lembrete. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, a resposta dessa 2 seria a letra A. Mas por que a letra A? Como é que a gente vai fazer essa 2? Então, a gente tem que o volume é igual a 180 e ele deu que a densidade é igual a 1. Com isso, a gente encontra a massa. Então, densidade é igual a massa sobre volume, onde massa é igual a densidade vezes volume. Então, a massa vai ser 1 vezes 180, que é igual a 180 gramas de água. Agora, a gente vai ter que fazer o cálculo da massa molar de água, tá? Então, é só pegar o número, a massa da tabela, vezes a quantidade que tem. Então, seria 1 vezes 2 mais 16 vezes 1, que é igual a 18 gramas por mol. Então, em 1 mol de água, a gente tem 18 gramas, sendo que nessas 18 gramas, a gente tem 6 vezes 10 é 23 moléculas. Só que ele quer saber em 180 gramas quantas moléculas vão ter. Então, 180x. Agora é só multiplicar cruzado. Então, ficaria 180 vezes 6 vezes 10 é 23, que é igual a 18x. Isso vai ser igual a 60 vezes 10 é 23 moléculas, ou 6 vezes 10 é 24 moléculas. Eu só mexi na notação científica. Se o número estava grande e eu diminuir, eu somo, tudo bem? Se o número era pequeno e eu quero aumentar, eu vou diminuir o número ali em cima. Só que ele também quer saber o número de mols. Então, 1 mol de água tem 18 gramas. 180 gramas, quantos mols de água vão ter? A gente vai multiplicar cruzado. 1 vezes 180, que é igual a 18 vezes y. 18y é igual a 180. Então, a gente vai achar y igual a 10 mols. Tudo bem? Só que ele também quer o número de átomos. Então, a gente vai olhar quantos átomos tem. H2O, a gente tem 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, são um total de 3 átomos. É só você pegar 6 vezes 10 é 23 átomos, vezes 3. Isso vai dar igual a 18 vezes 10 é 23 átomos. Questão 3. Submetida a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 mg de ácido acetilsalicílico. Considerando a massa molar de C9H8O4 igual a 180 gramas e o número de Avogadro igual a 6 vezes 10 a 23, qual o número de moléculas das substâncias ingeridas? Então, a resposta da 3 seria a letra A. Vamos entender por quê. Ele deu a massa que é igual a 45 mg, só que tem que passar para grama, então você tem que dividir por 1000, que vai dar 0,045 gramas. A massa molar do ácido acetil ele deu que é 180, então 1 mol de ácido tem 180 gramas. Em 0,045 gramas, quantos mols vão ter? Então é só você multiplicar cruzado. 1 vezes 0,45, 180 vezes x. Então x vai ser igual a 0,00025 mols, tudo bem? Agora, o que a gente tem que fazer? Agora, a gente vai encontrar o que ele quer. Ele quer o número de moléculas. Então, em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Em 0,00025, quantas moléculas eu vou ter? Então, eu vou encontrar. Então, é só multiplicar cruzado. Então, y, que é a quantidade de moléculas, y, que seria a quantidade de moléculas que vai ter, vai ser igual a 0,0015 vezes 10 a 23. Ou, se eu quiser mudar, vai ficar 1,5 vezes 10 a 20 moléculas. Lembrando que quando o número é pequeno e eu tô aumentando o número, eu vou diminuir. Então, se eu andei de 3 casas, eu vou tirar 3 casas lá. Então, por isso que de 23 vai para 20. Questão 4. Um químico possui uma amostra de cobre. Então, ele deu a massa do cobre, que é 64, e o número atômico igual a 29. A massa em gramas dessa amostra, sabendo-se que ela é constituída por 3 vezes 10 a 23 átomos, é de... Então, a resposta da 4 é letra E. Vamos entender por quê. Então, ele deu que a massa do cobre é igual a 64. Então, 1 mol de cobre eu tenho 64 gramas, sendo que nessas 64 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Ele quer saber
em 3,01 vezes 10 a 23 átomos, quanto de massa eu tenho? Só multiplicar cruzado. Então, ficaria x vezes 10 a 23, que é igual a 64 vezes 3 vezes 0,1 vezes 10 a 23. Então, eu vou achar que x é igual a 32 gramas, tudo bem? Lembrando que quando eu tenho uma divisão de notação científica, eu pego o número de cima menos o número de baixo. Então, ficaria 23 menos 23 igual a 0. Então, essa notação científica sumiria. Então, ficaria só em grama. Então, a grama que tem nesse total de átomos seria igual a 32 gramas. Questão 5. Qual é a massa em gramas de uma molécula de etano? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se ele quer a massa, a gente tem que fazer o cálculo da massa molar. Então, é só pegar a massa da tabela vezes a quantidade que tem de cada átomo. Então, a massa do carbono é 12, vezes 2 carbonos que tem, mais a massa do oxigênio, do hidrogênio, que é 1, vezes a quantidade de hidrogênios que tem, que é 6. Então, isso vai dar 30 gramas por mol. O que significa isso? Que em 1 mol eu tenho 30 gramas, sendo que em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Ele quer saber em uma molécula quanto de massa eu tenho. Então, se 30 gramas está para 6 vezes 10 a 23, uma molécula está para x, é só multiplicar cruzado. Então, x vai ser igual a 5 vezes 10 a 23. Então, em uma molécula eu tenho 5 vezes 10 a 23 gramas. Então, a resposta da 5 seria a letra D. 6. A massa em gramas e o número de átomos existente em 8 mols de átomo de mercúrio seria igual a massa de mercúrio igual a 200. Então, a resposta da 6 seria a letra C. Vamos ver por quê. Então, ele falou que a massa de mercúrio é igual a 200. Então, em 1 mol eu tenho 200 gramas, sendo que em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a massa e o número de átomos se eu tiver 8 mols. Então, é só fazer duas regras de 3. Então, 1 mol está para 200, 8 mols está para x. Eu resolvo essa regra de 3, é só fazer 8 vezes 200. Então, a massa vai ser igual a 1.600 gramas. Depois, eu vou fazer também 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Em 8 mols vão ter y, é só multiplicar 8 vezes 6. Então, y vai ser igual a 48 vezes 10 a 23. Então, eu tenho 1.600 gramas e 48 vezes 10 a 23 átomos, ou 4,8 vezes 10 a 24 átomos. Exercício da apostila Eleva, do dia 15/4. Conceituais, página 343. 2. Calcule a massa de CO2 que há em 0,5 mol de molécula dessa substância. Então, primeira coisa, massa molecular. A gente vai pegar a massa do elemento da tabela vezes a quantidade que tem dele. Então, tem a massa do carbono é 12, vezes a quantidade de carbono, que é 1, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes a quantidade de oxigênio, que seria 2. Isso vai ser igual a 44 gramas por mol. Então, é só fazer. Em 1 mol eu tenho 44 gramas. Em 0,5 mols, quantas gramas eu vou ter? Só multiplicar cruzado. Então, vai ficar 1 vezes x vezes, que é igual a 0,5 vezes 44. Então, x vai ser igual a 22 gramas. Então, em 0,5 mols eu tenho 22 gramas. Questão 3. Calcule a massa em gramas de 2 mols de átomo de sódio. Então, a massa do sódio na tabela é igual a 23. Então, 1 mol de sódio eu tenho 23 gramas. Em 2 mols eu vou ter x. Multiplicando cruzado, você vai achar que x é igual a 46 gramas de sódio. 4. Calcule a massa em gramas de 6 vezes 10 a 21 moléculas de água. Então, primeira coisa, fazer o cálculo molar da massa de água. Então, é a massa da tabela vezes a quantidade. Então, a massa do hidrogênio é 1, vezes a quantidade de hidrogênio, que é 2, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes a quantidade de oxigênio, que é 1. Isso vai dar igual a 18 gramas por mol. Então, 1 mol tem 18 gramas, sendo que 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tiver 6 vezes 10 a 21 moléculas, quantas gramas eu vou ter? X. Só multiplicar cruzado. Então, você vai achar que x é igual a 18 vezes 10 a menos 2 gramas. Questão contextualizada, página 343. 2. O corpo humano necessita diariamente de 12 mg de ferro. Uma colher de ferro contém cerca de 4,28 vezes 10 a menos 5 mols de átomos de ferro. Para que seja atingida a dose diária de ferro no organismo, será necessária, no mínimo, a seguinte quantidade de colheres de feijão. Então, nesse caso, a resposta seria a letra C, 5. Mas vamos ver o porquê. A massa de ferro da tabela é igual a 56, e a massa que foi dada no exercício é igual a 12 mg, que é a mesma coisa que 0,012.
Então, um mol de ferro tem 56 gramas. Eu vou descobrir em 4,28 vezes 10 a menos 5 mols quanto de massa eu tenho. Então, com isso, eu descubro que eu tenho um total de 239,68 vezes 10 a menos 5 gramas. Então, em uma colher, eu tenho 239,68 vezes 10 a menos 5 gramas. O que o exercício quer? Ele quer saber em 0,012 gramas quantas colheres tem, que seria o Y. Então, é só multiplicar cruzado. Então, eu vou encontrar que em 0,012 gramas eu tenho um total de 5 colheres. Questão 5. Estimativas apontam que cada vez mais um copo de vidro é levado aos lábios. Cerca de 8 átomos de silício são arrancados no atrito com a língua. Isso representa em número de mols de átomos aproximadamente. Então, a 5 seria a letra D, mas vamos ver o porquê. Então, 1 mol de silício tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Em 8 átomos, quantos mols de silício vão ter? Só multiplicar cruzado. Então, você vai encontrar que em 8 átomos de silício eu tenho 1,3 vezes 10 a 23 mols. Questão 8. O dióxido de carbono, CO2, é um dos principais causadores da chuva ácida do efeito estufa. Esse gás é principalmente liberado por queimadas naturais ou por automóveis e outras máquinas que funcionam a partir da queima de combustíveis fósseis. Estima-se, por exemplo, que a queima de 356,25 gramas de gasolina pode lançar 25 mols de moléculas de CO2 na atmosfera. Marque a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de moléculas de CO2 lançadas na atmosfera a partir de 356,25 gramas de gasolina. Então, a resposta da 8 seria a letra D, mas vamos ver o porquê. Em 1 mol de CO2, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. O exercício falou que em 356,25 gramas tem 25 moléculas, tem 25 mols. Então, é só colocar. Em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23, 25 mols eu vou ter X. Então, a quantidade de mols, a quantidade de moléculas que tem em 25 mols vai ser igual a 1,5 vezes 10 a 25 moléculas. Vamos continuar na disciplina de Química 2, agora o volume 2, módulo 7, Equação geral e transformações gasosas, gráficos. Exercício da plataforma EDA do dia 15/4. 7. A equação geral dos gases relaciona variáveis como pressão, temperatura e volume. Uma quantidade de gás ideal ocupa um balão de 50 litros a uma temperatura de 37 graus Celsius e pressão de 100 mil pascal. Qual será o volume desse gás se submetido a temperatura de 10 graus Celsius e pressão de 200 mil pascal? Então, a resposta da 7 foi a letra B. Então, a gente vai anotar. Então, o volume inicial é 50, a temperatura inicial a gente tem que passar para Kelvin, é só somar 273, então dá 310. E a pressão inicial é igual a 100 pascal, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a 5. O volume final eu não sei, é o que ele quer calcular. A temperatura final, ele deu 10 graus Celsius, mas passando para Kelvin vai dar 283 Kelvin. E a pressão final ele deu 200 mil pascal, só que, botando em notação científica para ficar menor, vai ficar em 2 vezes 10 a 5 pascal. Agora é só usar a fórmula PVT por Votó. Então, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Agora é só colocar os dados na fórmula. 50 vezes 1 vezes 10 a 5 dividido por 310 é igual a 2 vezes 10 a 5 vezes F dividido por 283. Agora você multiplica cruzado, tudo bem? Então, você multiplica o 310 com 2 vezes 10 a 3 VF e você multiplica os 50 vezes 10 a 5 com 283. Então, você vai achar um volume final igual a 22,8 litros. Questão 8. Um gás ideal sofre uma compressão isobárica tal que seu volume se reduz a 2/3 do inicial. Se a temperatura inicial do gás era de 150 graus Celsius, determine a temperatura final em graus Celsius. O que é isobárico? Isobárico é pressão constante, tudo bem? Então, o que você tem que fazer? Você tem que tirar a pressão da fórmula. Então, a fórmula ficaria volume inicial dividido por temperatura inicial é igual ao volume final dividido por temperatura final. Então, você sabe que o volume inicial vale V e o volume final é 2/3 de V. Porque ele falou que se reduz 2/3 do inicial. A temperatura inicial, passando para Kelvin, vai dar 423 e a temperatura final que ele quer encontrar. Agora é só colocar na fórmula. V dividido por 423 é igual a 2/3 de V dividido pela temperatura final. A gente vai multiplicar cruzado, então vai ficar a temperatura final vezes V é igual a 423 vezes 2/3 de V.
temperatura final vai ser igual a V, 282V dividido por V. Como os valores de volume inicial são iguais, a gente pode cortar. Então, a gente encontra que a temperatura final é igual a 282 Kelvin. Passando para Celsius, que seria o quê? Diminuindo 273, vai dar 9 graus Celsius. Então, a resposta da 8 seria D. Questão 9. Quais os nomes das transformações gasosas verificadas quando passamos de 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 1, respectivamente? Então, se vocês forem analisar o gráfico e repararem que de 1 para 2, se vocês forem ver, esse gráfico está batendo em 2 pontos no eixo X, que seria no volume, e um ponto só no eixo Y, que seria a pressão. O que significa isso? Significa que a pressão está constante, logo, do 1 para o 2 é um processo isobárico. Do 2 para o 3 foi o que eu já expliquei para vocês. Como o gráfico é de pressão por volume, então tudo que não está batendo no gráfico significa que é o oposto. Então, nesse caso aí, se tem pressão e tem volume, o 2 para o 3 seria um processo isotérmico, tudo bem? Agora, do 3 para o 1. Repare que do 3 para o 1 ele bate em um ponto só no eixo X, que seria no volume, e em 2 pontos no eixo Y, que seria na pressão. Logo, do 3 para o 1 seria um processo com volume constante, então seria isovolumétrico. Então, a resposta da 9 seria a letra A. Questão 10. Se a temperatura em 2 é igual a 227 graus Celsius, qual é a temperatura em 3 e em 1? Então, primeira coisa, se a temperatura em 2 é igual a 227 graus Celsius, isso equivale a 500 Kelvin. Do 2 para o 3 é um processo isotérmico, então é a temperatura constante. Então, se a temperatura em 2 vale 500 Kelvin, a temperatura em 3 também vale 500 Kelvin. Agora, a gente vai usar do 3 para o 1 para encontrar a temperatura em 1, tudo bem? Então, a gente vai tirar os dados do gráfico. Então, a pressão no ponto 3 é igual a 4 e a pressão no ponto 1 é igual a 2. A temperatura no ponto 1 eu não sei e a temperatura no ponto 3 é igual a 500. Agora é só utilizar pressão dividido por temperatura, porque o volume está constante. Então, a pressão em 1 dividido pela temperatura em 1 é igual a pressão em 3 dividido pela temperatura em 3. Então, ficaria 2 dividido pela temperatura em 1 é igual a 4 dividido por 500. Multiplicando o cruzado, isso vai dar que a temperatura em 1 é igual a 250 Kelvin. Então, a 10 é a letra C. Questão dos exercícios da apostila Eleva do dia 15/4. Página 316, conceituais. 1. Contendo 1 litro de gás hélio, um balão de borracha foi solto em uma praia 27 graus e um ATM. Calcule o volume do balão em litros em uma altitude em que a pressão atmosférica passou para 0,8 atm e a temperatura para 17. Então, a temperatura inicial é igual a 300, pressão inicial 1 e volume inicial igual a 1 litro. Temperatura final igual a 290, pressão final igual a 0,8 e o volume ele quer. É só colocar na fórmula, PVT, PVT. Então, você vai ver, 1 vezes 1 dividido por 300 é igual a 0,8, volume final dividido por 290. Você vai multiplicar cruzado. Com isso, você vai encontrar que o volume final é igual a 1,2 litros. Questão 4. Uma amostra de gás encontra-se em um recipiente fechado e indeformável, a menos 73 graus Celsius, 60 milímetros de mercúrio. Se a temperatura for elevada até 77 graus Celsius, qual será a nova pressão? Então, a temperatura inicial é igual a 200 Kelvin, a pressão inicial é igual a 600. Temperatura final é igual a 350 Kelvin, a pressão final que ele quer. Considerando que não deu nenhum tipo de volume, então, volume constante. Então, você vai usar pressão inicial, temperatura inicial é igual a pressão final, temperatura final. 600 dividido por 200 é igual a pressão final dividido por 350. Multiplicando cruzado, você vai achar que a pressão final é igual a 1050 milímetros de mercúrio. Questão 5. Em um cilindro com embolo móvel mantido a 30 graus, a 400 centímetros cúbicos de gás e a pressão de 1 atm. Reduzindo essa pressão de 152 milímetros de mercúrio, qual o volume que o gás vai ocupar em litros? Então, o volume inicial é igual a 400, a pressão inicial é igual a 1 atm, o volume final eu não sei, e a pressão final é igual a 152 milímetros de mercúrio. Como as unidades de pressão estão diferentes, a gente tem que fazer a conversão. 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. 152 milímetros de mercúrio vai ser X. Então, você vai achar que
X é igual a 0,2 atm. Então, pressão inicial, volume inicial, igual a pressão final, volume final. 1 vezes 400 é igual ao volume final vezes 0,2. Então, você vai achar que o volume final é igual a 2.000 metros cúbicos. Só que, 2.000 centímetros cúbicos. Só que ele quer em litro. Então, 1 centímetro cúbico é igual a 0,001 litro. 2.000 seria Y. Então, você vai achar que Y é igual a 2 litros. Questão contextualizada, página 318.7. A partir de dados enviados de Vênus por sondas espaciais norte-americanas e soviéticas, pode-se considerar que em certos pontos da superfície desse planeta a temperatura é de 327 graus Celsius e a pressão é de 100 atm. Sabendo-se que na superfície da Terra o volume molar de um gás ideal é de 24,6 litros e 27 graus Celsius e 1 atm, qual seria o valor desse volume nesses pontos de Vênus? Então vamos lá. Temperatura de Vênus é igual a 600 Kelvin, pressão de Vênus é igual a 100 atm. O volume de Vênus é o que ele quer. Temperatura da Terra é igual a 300 Kelvin, pressão da Terra é igual a 1 atm e o volume é igual a 24,6. Agora é só você fazer pressão de Vênus, volume de Vênus, temperatura de Vênus é igual a pressão da Terra, volume da Terra, temperatura da Terra. 100 vezes V dividido por 600 é igual a 24,6 vezes 1 dividido por 300. Você multiplicando o cruzado, você vai achar que o volume de Vênus é igual a 0,492 litros. Questão 13. A figura mostra dois balões interligados por uma torneira. A interligação tem volume desprezível e no balão 1 a pressão é de 3 atm. Abrindo-se a torneira e mantendo-se a temperatura constante, a pressão final do sistema será de... Então, a resposta da 13 seria a letra A. Vamos entender por quê. Então, a pressão inicial é igual a 3 atm e o volume inicial é igual a 5 litros. A pressão final é o que ele quer e o volume final vai ser a soma dos dois volumes, que seria o volume de 5 litros de um mais o volume de 7 de outro, dando um total de 12 litros. Então, agora é só fazer pressão inicial, volume inicial, igual a pressão final, volume final. 3 vezes 5 é igual a pressão final vezes 12. Então, você vai encontrar que a pressão final foi igual a 1,25 atm. Vamos continuar com a disciplina de Química 2, volume 2, módulo 9, volume molar e hipótese do Avogadro. Exercício da folha do dia 22/4. 1. O volume molar na CNTP é igual a 22,4 litros. Calcule quantos mols de gás ocupam uma sala com o volume de 448 litros. Então, no molde de qualquer gás ideal, a gente tem 22,4 litros. Em 448 litros, quantos mols a gente vai ter? X, só multiplicar cruzado. Então, X vai ser igual a 20 mols. Questão 2. Sabendo que na CNTP, um mol de qualquer gás ocupa um volume igual a 22,4 litros. Determine a massa em gramas de gás carbônico que se obtém quando se provoca a combustão completa de 5,6 litros de metano na CNTP. Então, CO2, que seria o gás carbônico, a massa molar dele é igual a 44 gramas por mol. Então, um mol de CO2 eu tenho 44 gramas, sendo que eu tenho nessas 44 gramas eu tenho 22,4 litros. Se eu estiver utilizando 5,6 litros, quanto de massa eu tenho? Agora é só multiplicar cruzado. Então, eu vou encontrar que a massa é igual a 11 gramas de CO2. Questão 3. Considerando a CNTP, calcule o número de mols de gás carbônico em um recipiente de 224 litros. Então, o mol de CO2 tem 22,4 litros. 224 litros vão ter X. Só multiplicar cruzado. Então, você vai encontrar que X é igual a 10 mols. Supondo o comportamento de gás ideal, qual o valor da massa em gramas de 3,12 litros de NH3 na CNTP? Então, a massa molar de NH3 vai ser igual a 17 gramas por mol. Então, em 1 mol eu tenho 17 gramas e nessas 17 gramas eu tenho 22,4 litros. Em 3,12 litros, quanto de massa eu vou ter? Só multiplicar cruzado. Então, você vai encontrar que X é igual a 1,95 gramas. Questão 5. Um gás ideal evolui de um estado A para um estado B de acordo com o gráfico representado abaixo. A temperatura no estado A vale 80 Kelvin. O diagrama anterior mostra as transformações sofridas por um gás ideal do estado A ao estado B. Se a temperatura no estado inicial A vale 300 Kelvin, então qual é a temperatura no estado B? Então, se você for reparar, o gráfico é de pressão por volume. Logo, o processo que tem ali é um processo isotérmico. Significa o quê? A pressão constante, a temperatura constante. Então, se a temperatura de A é igual a 300 Kelvin, a temperatura de B vai ser igual a 300 Kelvin, porque é um processo isotérmico, a temperatura constante.
Exercício da apostila Eleva do dia 22/4. Conceituais, página 324. 3. Três balões são idênticos e estão na mesma condição de temperatura e pressão. Um contém NH3, outro contém O2 e o outro contém N2. A respeito das informações, resolva as questões abaixo. A. Qual gás apresenta a menor massa molar? B. Qual dos balões apresentará o maior número de átomos? É só você pegar primeiro e calcular a massa molar de cada um. Então, a massa molar do NH3 é 17, do oxigênio é 32 e do neônio é 20. B. Todos eles vão ter o mesmo número de mols, tudo bem? Se eles são gases ideais, então todos eles vão ter o mesmo número de mols. Então, em 1 mol de qualquer gás, a gente tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Logo, todos eles apresentam 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora, vamos olhar a quantidade de átomos. A quantidade de átomos é só você olhar quantos átomos tem. Então, tem 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, um total de 4 átomos. Agora, você multiplica por 6 vezes 10 a 23. Então, tem um total de 24 vezes 10 a 23 átomos. Oxigênio, a gente tem 2 oxigênios. Então, é só você multiplicar por 2. 2 vezes 6 vezes 10 a 23 vai dar igual a 12 vezes 10 a 23 átomos. Neônio tem um átomo só. Então, ficaria 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, o elemento, o átomo, ou a molécula, ou o átomo que apresenta o maior número de átomos seria, nesse caso, a amônia, o NH3. Questão 5. Um gás ocupa um volume de 500 ml a pressão de 380 mm de mercúrio a temperatura de 54,6. Qual será seu volume nas condições normais de temperatura e pressão? Então, o volume inicial é igual a 500, pressão inicial é igual a 380 e a temperatura inicial é igual a 327,6 Kelvin. O volume inicial que ele quer, a pressão final é igual a 1 atm, que é a mesma coisa que 770 mm de mercúrio, e a temperatura final vai ser igual a 273 Kelvin, porque ele falou que estava nas condições normais de temperatura e pressão, tudo bem? Então, seria 273 Kelvin e 1 atm. Transformei atm para milímetros de mercúrio. Agora é só para você fazer. Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Então, ficaria 500 vezes 380 dividido por 327,6, que é igual ao volume final vezes 760 dividido por 273. Então, com isso, você encontra que o volume final é igual a 208 ml. Questão contextualizadas, página 324. 10. A amônia é uma fonte de nitrogênio para as plantas. A amônia usada no fertilizante é obtida em escala industrial pelo processo Haber. Segundo a equação para a produção de 2.240 litros de amônia, foram utilizados 50 mol de N2 na CNTP, que corresponde em litros A. Então, a resposta da 10 seria a letra B, mas vamos entender o porquê. Então, 1 mol é igual a 22,4, que 50 mols é igual a X. Então, multiplicando cruzado, eu vou achar que X é igual a 1.120 litros. Questão 12. 3 recipientes idênticos, 1, 2 e 3, fechados e mantidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm moléculas dos gases oxigênio, monóxido de carbono e dióxido de carbono, respectivamente. O princípio do Avogadro permite-nos afirmar que, então, se eles estão no recipiente fechado e eles têm as mesmas condições normais de temperatura e pressão, se eles são considerados gases ideais, eles vão ter sempre o mesmo número de moléculas. Então, a resposta da 12 seria a letra E. De moléculas é igual a 1, 2 e 3. Então, os 3 têm o mesmo número de moléculas. Então, pessoal, essa foi a aula de exercícios. Eu espero que tenha respondido a dúvida de todo mundo. Caso alguém fique com dúvida, por favor, entre em contato comigo pela escola web, tudo bem? Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês dos exercícios que vocês não entenderam. Então, até a próxima aula, pessoal, e uma boa semana.